Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler dois textos, amém? Primeiro Gálatas, capítulo 1, verso 13 até o 15, amém? Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel, amém? Hoje eu tenho uma mensagem com o título de Quando Jesus aparece no nosso caminho. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Amém? Gálatas capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas capítulo 1, versículo 13. Amém? Diz assim, ó: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação decidi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei nem carne e nem sangue. Amém? Agora eu gostaria que você fosse em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Amém? Do 11 em diante, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, porque quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa. Impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo caíram-lhe dos olhos como escamas, e recuperou a vista, e levantando foi batizado. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, eu te louvo, te adoro, te exalto nessa noite, porque só o Senhor é Deus, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Te agradeço pela tua presença, Senhor, maravilhosa neste lugar, pela tua brisa, Pai, do Espírito Santo que paira sobre este local. Oh Deus, que ela possa entrar agora nos corações, através dessa palavra, Senhor, que eu venha tão somente ser um instrumento, Pai, porque eu não tenho nada para dar para esse povo, mas que o teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer uma palavra revelada, e que essa venha falar, Senhor, a cada um que aqui está, que possamos sair renovados, transformados pelo poder da tua palavra, que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podeis assentar. A gente leu na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ele dizendo que quando ele ainda era Saulo, ele perseguia e assolava a igreja do Senhor. E a seguir nós vemos ele fazendo uma revelação incrível, dizendo que quando ele ainda estava no ventre da mãe dele, Deus o havia separado e o chamado pela sua graça. E revelou Jesus Cristo a ele, para que ele fosse, pregasse a palavra de Deus aos gentios.
ou seja, pela graça e o amor. Porque a graça é uma atitude de Deus, não do homem. A atitude de Deus de perdoar aquele que não merece. Deus já o havia chamado do ventre. E depois nós lemos ali, no capítulo 9 de Atos, Ananias questionando a Deus e dizendo: mas Senhor, esse homem não é o homem ideal. Será que o Senhor não está enganado? O texto não diz isso. Mas vamos um pouquinho adiante. Será mesmo que é Saulo, um homem que tem perseguido a tua igreja, que consentiu na morte de Estevão, que agora tem a autorização dos principais para nos prender, para destruir a tua igreja em Damasco? Em outras palavras, será que o Senhor não está enganado? E será que Deus se engana, meus irmãos? Será que nós estamos falando de um Deusinho limitado? Ou será que nós estamos falando de um Deus criador dos céus e a terra, onipotente, onipresente, onisciente? Aleluia. Será que é esse Deusinho agora pequenininho, que estão pregando por aí da confissão positiva, eu determino, eu ordeno, que reduz a Deus a um garçom e servidor do homem? Esse não é o meu Deus. O meu é soberano, todo-poderoso, criador dos céus e da terra, que chama raio pelo nome, que disse para o mar: até aqui virás, daqui não passarás. E o mar lhe obedece. Disse às ondas: até aqui virá. Ou será que esse Deus aí que você determina e ele lhe obedece como se fosse o teu servo? E aí Paulo, lá cego, que ainda era Saulo, teve uma visão de que entraria um homem. Deus já o havia revelado. E Deus disse: Ananias, esse para mim é um vaso escolhido. Esse é alguém que eu escolhi na minha soberania. Esse é alguém que eu chamei. Esse é alguém que eu vou levantar como apóstolo dos gentios. E ele há de ver como há de padecer pelo meu nome. E eu quero abrir um parênteses para dizer que todos vós são vasos escolhidos de Deus. Todos vós que aqui estão, foi a graça de Deus e o amor em sua rica misericórdia de vos escolher e vos chamar quando ainda estavam mortos em vossos pecados e delitos. É o que diz em Efésios no capítulo 12. De 1 a 5, quando ele diz assim: estavam mortos nos vossos pecados e delitos, mas ele, pelo seu riquíssimo amor e misericórdia, vos vivificou em Cristo. Aleluia. Vasos escolhidos de Deus, homens que Deus já conhecia antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Abraão, quando estava lá na terra de Ur dos caldeus, não foi ele que falou: olha Deus, eu aqui. Deus apareceu a Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, porque farei de ti uma grande nação. Eis que te chamo e te levanto e farei de ti reinos. A Bíblia diz que Isaac não, Rebeca, quando tinha Esaú e Jacó no ventre, Deus falou para ela: o menor servirá ao maior. A Bíblia diz que Deus escolheu Jacó quando a tradição dizia que deveria ser Esaú. A Bíblia diz mais adiante que Ana era estéril, mas havia alguém ali que Deus faria nascer, que seria uma bênção, e nasceu Samuel. De igual forma foi Sansão, levantado e chamado por Deus para libertar Israel dos filisteus, escolhido também do ventre. E eu venho lhe dizer: Deus sabia quem era você.
Se você está aqui hoje, foi Deus que te trouxe. Aleluia. Jesus, ele disse: não foste vós que me escolhesse, mas eu que escolhi a vós. Amém. João capítulo 15, versículo 16. E se você acha que esses versículos são poucos, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas. E se ainda é pouco para você, meu irmão, a Bíblia diz que quando Jesus foi questionar os discípulos a respeito de quem ele era, os discípulos disseram: olha, uns dizem que tu és o Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias. Aí Jesus pergunta: e vós? Que dizes quem eu sou? E Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Bem-aventurados sois vós, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Mas a questão é que nós estamos falando de um Saulo que somente Deus poderia conhecer as profundezas do seu coração. Um Saulo que perseguia a igreja do Senhor, um Saulo que combatia contra a igreja do Senhor. Será que nós não se encaixamos nem um pouquinho nessa história, não? Será que você nunca teve uma aversão pelo Evangelho? Será que você nunca falou mal dos crentes quando estava no mundo? Será que você nunca perseguiu um crente se você não nasceu em lar evangélico? Será que você não se encaixa de algum modo nessa história? Será que você já não foi um Saulo um dia? Será que um dia você já não caminhou o caminho de um perseguidor? Será que um dia você já não andou pelo caminho de Damasco? Será que um dia você já não esteve nesse caminho e Jesus entrou nesse caminho e mudou a tua história? Porque eu vos digo, meus irmãos, quando Jesus entra no caminho de uma pessoa, quando Jesus se faz presente na vida de uma pessoa, quando essa pessoa recebe um toque de Jesus, vê a luz como Saulo de Tarso viu brilhar, a revelação de que Jesus é o Cristo, a revelação de que o Evangelho é o caminho, a verdade e a vida. Mas é necessário que Jesus entre no seu caminho, é necessário que Jesus interfira na sua história, é necessário que Jesus entre e mude o coração de um perseguidor, mude o caminho de Damasco, que é caminho de perseguição, caminho de rebeldia contra Deus, caminho que se levanta contra o Evangelho de Jesus. Mas quando Jesus quer, quando Ele quer chamar e escolher, meus irmãos, não tem quem resista o chamado de Deus. Não pode combater, pode correr contrário, pode se levantar contra, mas eu vou te dizer, vai cair do cavalo. Chega o dia que você cai do cavalo e você tem que reconhecer que Ele é o Senhor, porque Ele disse: Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E aí tem uma revelação e diz: Senhor, o que queres de mim? Aleluia. Deus te chama nessa noite, meu irmão. Não perca tempo. Pergunte para Ele: Senhor, o que queres de mim? Jesus já entrou no caminho de Damasco. Jesus já te encontrou na Baço e decanta no caminho de Damasco. Jesus já interferiu na tua história, porque caminho de Damasco é caminho de perdição. Caminho de Damasco é caminho de rebeldia. Caminho de Damasco é o caminho do mundo que conduz ao inferno. Caminho de Damasco é caminho de religiosidade. Religiosidade não salva. Escute uma coisa: Saulo era fariseu, e fariseu era alguém extremamente religioso. Outro fariseu, Nicodemos, foi perguntar para o mestre: o que eu tenho que fazer, mestre? Tem que nascer de novo da água e do Espírito. Só nasce de novo quando Jesus entra no caminho de Damasco. Jesus mudou a sua história. Entenda isso: você é mais que vencedor. Você está aqui hoje porque Jesus entrou no caminho de Damasco. Você está aqui hoje porque Deus te tirou do império das trevas. E quem é que pode mudar essa situação? Você precisa entender
está voltando e que não há tempo para brincar de igreja. Não há tempo para brincar de evangelho. Deus tinha propósito na vida de Saulo de transformar ele num Paulo. Deus tinha propósito na vida de Saulo e Deus tem propósito em vossas vidas. Deus os escolheu não tão somente para vos salvar, mas Deus quer usar você como um instrumento nessa terra. Quando Deus chamou Abraão, Deus tinha um propósito de formar uma nação. Quando Deus chamou Gideão, Deus tinha um propósito de libertar Israel das mãos dos midianitas. Quando Deus chamou Jeremias do ventre, Jeremias tentou dizer que não era ele. Deus disse: Jeremias, deixa de bobagem. Do ventre eu já te escolhi como profeta. Deus tinha um chamado de profeta na vida dele. Deus tem um chamado na sua. E a boa notícia é que Deus não desiste de você. A boa notícia é que Ele não aceita as suas desculpas, porque não aceitou de Moisés, não aceitou de Gideão, não aceitou de Jeremias. E a outra boa notícia é que Ele tem paciência. A outra boa notícia é que Ele é longânimo. Mas eu espero que você não tenha que cair do cavalo. Eu espero que você não tenha que ter um encontro com Ele no fundo do ventre do peixe, onde Jonas teve que entender. E ali ele teve que clamar. Aí ele teve que gritar um pouco. Mas Deus se compadeceu dele. Mas eu espero que você não precise de tomar o caminho que Jonas tomou. Caminho da liberdade, porque afinal você tem, Deus te deu. Caminho da liberdade, livre-arbítrio, se você quiser chamar assim. Mas a liberdade de Jonas é a liberdade que gera o sofrimento e a morte. É o caminho da rebelião contra Deus. É de dizer para Deus: não vou, não faço. Pois então vá por Ele. Espero que não seja preciso que nenhum de vós venha entender o que Deus quer num leito de um hospital. Damasso me decanta, porque Deus tem propósito em vossas vidas e vos chamou. A hora está chegando e Jesus está se aproximando. Não há mais tempo. Os irmãos estão entendendo? Amém. Deus os escolheu, Deus os chamou, Deus os conhecia. E Deus tem propósito em vossas vidas. E na mensagem que eu preparei, existem 3 coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês e eu vou terminar a mensagem, amém? A primeira dela está no capítulo 9, aí mesmo de Atos, o versículo 3, diz assim: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: sou Jesus, a quem tu perseguiste. Duro é a ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Meu irmão, essa luz é o Espírito Santo de Deus. Entenda o que eu vou falar nesse momento. Ninguém é capaz de vir a Jesus e enxergar o Cristo sem que o Espírito revele. Salvação é graça de Deus. O apóstolo disse: olha, isso não é por obras para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. É graça de Deus encontrar Paulo no caminho de Damasco. É graça pura. E nos encontrar
andar no caminho de Damasco é graça pura, porque nenhum de nós tínhamos condições de ver a Ele sem que o Espírito Santo de Deus nos revelasse. Então, se você está aqui, é porque você já teve uma revelação do Cristo. Porém, a Bíblia diz: aquele que crê. Jesus disse: eu vos escolhi para que permaneça, e o vosso fruto permaneça. Paulo disse em Filipenses capítulo 2: operai a vossa salvação com temor e tremor. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus revela Jesus Cristo a você. E você tem que permanecer e dar fruto. Eu vou explicar melhor para você entender. Vou fazer uma ilustração. Imagina o homem morto em seus pecados e delitos, que precisa ser iluminado pelo Espírito Santo. Imagina uma pessoa num quarto escuro, completamente escuro, onde há recomendações para que ele obedeça, para que ele creia. Ele pode enxergar dentro de um quarto escuro? É preciso que acenda a luz. O Espírito Santo acende a luz. Mas é você que obedece. É você que permanece. É você que persevera até o fim. É você que, uma vez iluminado, não seja como aquele em Hebreus que diz: uma vez iluminado, decidiu voltar. E é quase impossível que esse alguém seja vivificado novamente. É você que deve permanecer em Cristo e não tomar o caminho da apostasia. É você que tem a responsabilidade de deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em sua vida. Amém? Isso é iluminação. Ninguém vê Jesus sem uma iluminação do Espírito Santo. Por isso que o profeta disse: não é nem por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Por isso que ninguém pode forçar ninguém a se converter. Nós só podemos pregar. E devemos. É missão da igreja. Está de parabéns a igreja. A irmã Poliana foi evangelizar, porque essa iluminação vem, essa revelação vem pela pregação do Evangelho. Amém? Segunda coisa que aconteceu com Paulo. Vamos lá. Capítulo 9, verso 17 diz assim: e Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. Olha só, Paulo ficou cego com o encontro de Jesus e depois tornou a ver. É necessário que você torne a ver conforme a vontade de Deus. Você sabe por quê? Porque o pecado distorceu totalmente a consciência do homem, que ele não consegue mais enxergar nada. O homem que não tem uma mente regenerada, que não voltou a ver, que ainda está na sua visão antiga, quer seja da religiosidade, porque a religiosidade é terrível, legalismo de regras, de ter que fazer para receber de Deus. Isso é algo terrível que escraviza cada vez mais a pessoa ainda. A pessoa já cheia de pecado e tudo mais, ainda vem e coloca mais peso sobre ela. Você tem que fazer, senão Deus não te dá. Você tem que sofrer, senão Deus não te dá. Isso aí, meus irmãos, é o jugo dos fariseus. E Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, aprendei de mim, meu jugo é leve, sou humilde de mãos. É um jugo também, não deixou solto não para fazer o que quiser, mas é um jugo manso, suave, que restaura, que vivifica, que faz caminhar pelo caminho de santidade, mas que caminha junto, que transforma, que opera. Você precisa ter uma mente regenerada. O que é uma mente regenerada? É você voltar a ver conforme Deus quer. É você saber que o pecado é pecado, que o pecado é algo ruim, que o pecado é algo que te deixa triste, que destrói a tua vida,
que é o de santidade. Que a lei do Senhor, embora ela não te salve, é ela que te faz dar o prazer e a alegria de viver, porque fostes criado para isso, para andar na presença de Deus. E só há satisfação quando andamos na presença de Deus, quando vivemos a lei do Senhor. Aí bem-aventurado e feliz é o homem que anda segundo a vontade de Deus. É enxergar que o pecado promete felicidade, mas na verdade traz tristeza, dor, destruição. É ter uma mente agora que se volte para Deus, para as coisas de Deus. Você não precisa, meu irmão, sofrer para receber algo de Deus, não, porque Ele te dá pela vontade, pelo amor. Tira essa imagem do Deus terrível da sua cabeça. Mas você precisa ter satisfação e alegria de caminhar com Ele, de obedecer, porque melhor é obedecer que sacrificar. Todas as vezes que você insistir pelo caminho do pecado, vai ficar triste, vai entristecer o Espírito Santo e vai sempre ouvir o Espírito Santo dizer: não faça isso. Jamais ouvirás o Espírito Santo dizer que está tudo bem, porque não está. Agora, pela graça sois salvos, tão somente chore, crame, levante e continue andando. E não aceite. Diga: Senhor, eu caí, mas eu vou levantar. Eu vou continuar. Em nome de Jesus eu vou vencer esse pecado. E continue buscando. E um dia olharás para trás e verás quantas coisas já têm sido libertas. Amém? E a terceira, irmão, eu termino aqui. Para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Quando Deus encontra você no caminho de Damasco, Deus te dá uma visão nova e te enche com o Espírito Santo de Deus. Você é um vaso escolhido de Deus. Não deixe Satanás dizer que você não é, porque você é. Foste chamado, foste levantado por Deus. Se coloque na posição e deixe Deus cumprir a obra que Ele tem na sua vida. Há muitos outros Saulos de Tarso aí fora que Deus quer tirar do caminho de Damasco. E Deus precisa de mim e de você. Deus precisa de Ananias para que me imponha as mãos e ore. Amém? Não estão entendendo? Deus te chama hoje para um compromisso profundo. Deus te chama para que você entenda que fosse tirado do caminho de Damasco, mas não é para permanecer sentado, não é para permanecer aonde Paulo caiu, não é para reconhecer que Jesus é o Senhor somente, mas é para que você se levante e saia e entre na vontade de Deus. Nós não temos para onde ir, meus irmãos. É o que Pedro disse para Jesus: para onde iremos se só o Senhor tem o caminho? Entenda que é um chamado. Entenda que Deus te escolheu. Mas entenda que você tem a sua responsabilidade. Não espere chegar no fundo do poço, no ventre do peixe. Levante-se e faça a vontade de Deus. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu quero orar por você. Será que existe coisa melhor que estar na presença de Deus? Será que o mundo é melhor que a presença de Deus? O que é que tem lá fora, meu irmão, que te atrai mais do que as coisas que tem aqui? Do que essa presença maravilhosa de Deus que nós sentimos? O que
que é que tem nesse lugar terrível de trevas que faz que às vezes você queira desistir de Jesus? Ele manda te dizer: não desista. Ainda que você esteja fraco, ainda que o pecado esteja mais forte, não desista. Permaneça. Quero te convidar a vir aqui. Quero orar por você. Você que tem um chamado. Você que tem pensado, meu irmão, em voltar para o caminho de Damasco, ou parar a tua caminhada. Nós vamos orar para que você seja fortalecido. Eu não sou muito de insistir, amém?